Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Emor, dize em hebraico. Ela vai de Levítico 21, ao 24, 23. Hoje nós vamos começar a Parashá mostrando para você algo que é bem curioso nesse versículo de Levítico 21, 1. Lá nós temos duas palavras que são complementares entre si e que apontam para um aspecto assim inusitado do texto. A palavra Emor e Ve Amartá. Emor, dize e depois fale com eles. E quando Moshe fala com os Kohanim, com os sacerdotes, usando essas duas palavras, ele está falando de uma coisa muito interessante, porque a Torá diz o seguinte: depois disse o Eterno a Moshe, fala aos sacerdotes, filhos de Aharon, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre os seus povos. O texto, amados, ele começa a mostrar para a gente o seguinte, que quando a Torá usa essa estrutura, ela está querendo dizer o seguinte: vocês que são sacerdotes, alertem aos grandes e aos pequenos. Os grandes são os adultos, uma coisa muito óbvia. Mas quem são os pequenos? São as crianças. Então, os Kohanim, não só eles que são adultos, são os sacerdotes, são obrigados a cumprir os mandamentos. Eles não podem se contaminar, como também os seus filhos. E aí você vai perceber uma coisa, que há uma continuidade no ministério. Ou seja, quando um Cohen, um sacerdote, é chamado para o serviço sacerdotal, não só ele é conclamado a andar em santidade, mas também a sua família. E aqui nós temos uma questão de responsabilidade do pai, do sacerdote, de influenciar a sua família, que são os menores, entendeu? E de uma forma mais ampla, abrindo mais este leque, não só a nossa família deve tomar esse cuidado, como também as famílias de toda a nação de Israel e de todas as nossas congregações, sinagogas e igrejas. Então, o sacerdote, ele deve ter aquela condição de ensinar e inspirar outras pessoas a viverem uma vida santa. A sua vida, ela não pode ser somente uma vida de projeção para si mesmo. Ele precisa projetar nos outros, as pessoas que o seguem, os seus discípulos. Ele deve projetar nessas pessoas o desejo de serem como ele, o desejo de orarem como ele, o desejo de pregarem, de ensinarem como esse sacerdote. Então, uma outra coisa interessante é que essa palavra, há uma palavra em hebraico que é a palavra advertir, que ela vem da raiz hebraica zohar, que significa iluminar. Então, quando nós somos advertidos a respeito de algo, qual é o objetivo dessa advertência? É iluminar a nossa vida para que nós possamos, consequentemente, levarmos esta luz para outras pessoas. Então, nós devemos carregar essa luz como sacerdotes, como homens que são tementes ao Eterno, tementes a Yeshua. Ok? E uma outra coisa bastante linda é que nós precisamos iluminar aos outros adultos, pais, e para que esses pais iluminem seus filhos, as crianças. Ou seja, o dever do sacerdote é poder trazer isso para todas as famílias. E isso de uma forma muito natural. Isso nós não precisamos ter um programa. Eu preciso viver dentro da minha congregação, dentro da minha igreja ou dentro da minha sinagoga, da forma XYZ e agir assim para que os outros vejam. Não. Isso é
algo natural, algo que deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos ser assim dentro dos nossos lares. Por quê? A nível pessoal, eu tenho que ser alguém que já tem a mente do Mashiach. Ou seja, eu tenho que ser grande no sentido de que eu já tenho uma consciência de quem eu sou, aonde eu quero chegar, de quem é Yeshua na minha vida e de tudo aquilo que ele fez, faz e fará. Portanto, nós temos que tomar cuidado a nível de pecado, não só com as coisas pequenininhas, porque as pequenas, elas chamam as grandes. Então nós temos que tomar cuidado com tudo. Então, nós não podemos ficar mergulhados num problema quando a gente tem ele. E é uma coisa interessante porque o diabo ele tem uma forma muito sutil de nos atingir. Ele costuma vir aonde nós temos a nossa fraqueza. E ali ele tenta minar as nossas forças. E o ministério é uma coisa muito, muito sensível. Porque quem está à frente de qualquer coisa, até de um canal fazendo vídeos, como é o meu caso aqui para você. Se algo acontece comigo, isso pode repercutir negativamente e influenciar negativamente muitas pessoas. Por isso, nós que somos líderes precisamos tomar todo o cuidado para que aquilo que nós dissermos e aquilo que nós fizermos esteja coerente com a palavra do Eterno. Por isso, nós temos os nossos atos físicos, os nossos atos materiais, os intelectuais, os emocionais e os espirituais, todos eles precisam estar em linha com a palavra do Senhor. Quando Yeshua diz que nós somos Or Haolam, a luz da eternidade, ele quis dizer que por onde nós andarmos, as pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: esse homem ou essa mulher são discípulos de Yeshua. Essa família carrega em seus ombros o nome de Yeshua e, consequentemente, do Eterno. Por isso, irmãos, isso é tão tremendo. Você lembra que o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele carregava em seus ombros 6 tribos de um lado e 6 tribos de outro. De forma simbólica, obviamente. E as 12 tribos no seu peito. Então você imagina que ele carregava a nação sobre si. Havia um peso espiritual, uma responsabilidade espiritual muito grande sobre a vida daquele homem. E quando aquele homem aparecia em público, havia uma expectativa muito grande, porque ele era o representante do Eterno em Israel. A vida daquele homem deveria ser uma vida limpa. Você imagina que quando o Cohen Agadol, no dia de Yom Kippur, entrava no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, todos ficavam orando, para que durante o tempo em que ele estivesse ali fazendo o serviço ao Eterno, no Santo dos Santos, ele não morresse. Nenhum pensamento impuro poderia passar pela sua mente. As palavras que ele haveria de proferir ali, e ali era o único lugar que ele tinha autorização de proferir o nome do Eterno apenas 10 vezes. Você imagina o cuidado que esse homem deveria ter, porque ele estava num local onde o tempo e o espaço estão anulados, onde só há o Eterno, a presença do Criador. E a responsabilidade dele era levar para o Eterno os pedidos de toda a nação que ele carregava sobre si. Então você imagina a responsabilidade dele de poder ser esse intermediário, para dizer para o Eterno: olha, Eterno, eu estou aqui em nome do meu povo, que são também os teus filhos, que são também o teu povo. E eu estou aqui agora, Eterno, para rogar ao Senhor pela vida deles. Uma das coisas que o Cohen Agadol pedia, entre muitas delas, era a riqueza para o povo de Israel.
E sabe por quê? Porque enquanto o povo de Israel fosse obediente, o Eterno derramaria bênçãos assim sem medida sobre a vida deles. E uma vez ao ano, o Kohen Agadol, ele entraria na presença do Eterno em Yom Kippur para dizer: Senhor, faz o teu povo ser rico. Sabe por quê? Teu povo precisa vir a Jerusalém uma vez ao ano. Eles vêm de todos os lados de Israel. Eles têm que fechar suas casas, seus comércios, às vezes para passar uma semana em Jerusalém, no caso de Sukkot. Eles vêm então, Senhor, e eles precisam ter recursos para vir. Eles precisam ter recursos para quando eles voltarem, eles retomarem a sua vida. Então eles precisavam ser ricos. Você entende como isso é importante, como um sacerdote não pode se contaminar por ninguém do seu povo. E, em contrapartida, ele tem que ser essa luz para o povo. Quando ele aparecesse diante do povo, o povo devia olhar e dizer assim: eu quero ter o nível de santidade desse homem. Eu quero ter o nível de comunhão que ele tem com Hashem, com o Eterno. Eu quero ter uma vida que seja um espelho para as outras pessoas, assim como ele é para mim. Entende? A responsabilidade. Por isso esse versículo começa com Moshe dando a instrução para que tanto os grandes quanto os pequenos possam se adequar e não se contaminar. Imagine que os filhos do Kohen Agadol e dos demais sacerdotes no futuro seriam os sacerdotes de Israel. E o filho do Kohen Agadol, quando o pai morresse, tomaria o lugar dele, o primogênito. Você entende que há uma necessidade de nós ministrarmos aos nossos filhos e às pessoas que estão ao nosso redor, não só a palavra do Eterno, ensinando a eles o caminho, mas ensinando-os a viver uma vida de comunhão, a viver uma vida num padrão que esteja acima do padrão das pessoas normais, para que eles possam acessar os céus, e acessando os céus eles tenham condições de se colocar diante do Eterno, do próprio Yeshua, serem ouvidos e terem as suas orações atendidas, deles abrirem a boca aqui na terra e o resultado aparecer. Irmãos, esse é o desejo de Yeshua para nós. Ele quer que nós aqui possamos abrir a nossa boca e as coisas possam acontecer no mundo físico. Vamos tomar como exemplo algumas figuras. O próprio Moshe, quantas vezes ele orou e o Senhor ouviu e atendeu a voz dele, algumas vezes imediatamente. E Yehoshua, que é Josué, que foi discípulo de Moshe, ele abria a boca e o Eterno fazia acontecer. Lá na frente nós temos depois os profetas Elias, Eliseu, o próprio Jeremias, que profetizou uma série de coisas e elas aconteceram, muitas delas negativas, mas elas ocorreram. Era um homem de Deus. Você entende a nossa responsabilidade de nós tanto sermos a boca do Eterno para o lado bom, quanto para o lado ruim? Eu digo no sentido de que quando precisar repreender e trazer uma pessoa de volta, através de uma palavra que não é muito boa, nós temos a necessidade de fazer isso. E para isso, a nossa vida tem que ter resultado espiritual. Eu não digo a você que nós todos temos que ser ricos, mas nós todos precisamos carregar uma unção que seja um diferencial para a vida das pessoas, para que quando nós formos para qualquer lugar, a nossa palavra encontre eco no coração das pessoas. Quando você for à casa de alguém, quando você for ministrar na igreja de alguém, que a sua palavra não seja só uma verborragia exagerada, ou seja, o falar de coisas que as pessoas não entendem de forma exagerada, mas seja uma palavra equilibrada,
uma palavra que possa trazer compreensão e entendimento e levar as pessoas à ação. E, além disso, que a sua palavra seja uma palavra profética para aquele povo. Porque esse era o desejo que o Eterno tinha e a orientação que Moshe está dando aos sacerdotes. Para que a vida deles seja essa influência. Se a vida tem que influenciar, muito mais as palavras. E as palavras, elas têm um poder criador. Ou seja, eu já falei isso em outros vídeos. O poder que a nossa palavra tem, porque tudo foi criado pela palavra. Lembra que eu e você somos a habitação do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Ele habita em nós. E habitando em nós, sabe o que acontece? Nós temos então uma outra prerrogativa. Nós temos o Espírito Santo falando através das nossas bocas. E, acontecendo isso, nós podemos proferir palavras que podem mudar a vida das pessoas. Tanto para o bem, quanto para o mal. Por isso é necessário que nós entendamos esse nosso dia a dia, o nosso chamado, como era o dos Kohanim, os dos sacerdotes. Influenciar as pessoas é o nosso dever, é levá-las a Yeshua através do nosso testemunho, é sermos homens e mulheres capacitados e com conhecimento para levarmos outras pessoas à presença dele. E isso é fundamental, irmãos. Nós devemos ter o conhecimento da palavra, porque os Kohanim e os Leviim, os sacerdotes e os levitas, eles eram treinados para aquilo que eles iam fazer. Muitos deles eram mestres nas suas funções. No livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, nós temos passagens em que dizem que os Leviim, que os levitas, eles eram especializados em cantar e tocar. Então, não era uma pessoa leiga, era alguém que carregava um conhecimento e com o seu conhecimento, de forma positiva, influenciava as pessoas. Imagine o quanto nós estamos precisando disso hoje, de pessoas que tenham equilíbrio no seu falar, tenham consistência nas suas palavras e credibilidade naquilo que elas estão fazendo. Sabe por quê? Para que nós possamos ter credibilidade, isso leva bastante tempo. Para perder a credibilidade, basta uma palavra errada ou um ato impensado e tudo vai por água abaixo. Por isso nós precisamos também que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nos dê uma ferramenta chamada domínio próprio. O fruto do Espírito, ele tem várias manifestações. Uma delas é este domínio próprio, que faz com que nós tenhamos esse equilíbrio em todas as áreas de nossa vida. Você pode dizer assim, mas Rabino, tem hora que não dá, tem hora que eu dou aquela explodida, tem hora que eu fico chateado, eu fico aborrecido. Mas eu vou dizer para você, isso é normal. Nós só não podemos nos manter nesse padrão. Nós não podemos ser sempre explosivos, sempre mal educados. Tem uma piadinha, né, que foi a minha esposa que viu e ela contou, e eu acho muito apropriada para esse momento. Yeshua diz que nós devemos ser o sal da terra. E aí alguém completou, só não precisa ser grosso, né? E isso é muito interessante. Nós devemos ser sal, mas nós devemos ser um sal que traz transformação, que traz conservação para a vida das pessoas, que evita o apodrecimento. Não precisa ser grosso. Nós podemos ser pessoas gentis, amáveis, que levem outras pessoas à presença de Yeshua. E isso é fundamental, e esse capítulo da Parashá está justamente nos mostrando isso. Emor diz, então eu tenho algo a dizer para alguém. E eu vou dizer isso com as minhas palavras e com as minhas atitudes, para que isso possa reverberar na vida de outras pessoas e essas pessoas possam
finalmente dizer, eu quero seguir a esse Yeshua que você segue. Baruch Hashem. Vamos continuar agora um pouco mais, porque a Torá também ela vem falando sobre a filha do Cohen, a filha do sacerdote. Ela tem algumas coisas especiais no que diz respeito à filha do Cohen, né? E uma coisa interessante, irmãos, que quando a gente pega a tradição judaica, tem um livro chamado Zohar. E o Zohar está escrito o seguinte, que a filha do Cohen é um nome para cada alma de Israel. Então aqui o Zohar está fazendo o quê? Ele está abrindo o nosso entendimento sobre essa expressão, a filha do Cohen, a filha do sacerdote. Mostrando uma coisa que é espetacular. O Zohar vai fazer uma conexão com o Mashiach, com o Messias, mostrando o seguinte, que o Mashiach é o sacerdote e cada alma de Israel é a filha do sacerdote. Ou seja, o Mashiach tem muitas filhas, entre aspas, que são as almas da nação de Israel, do povo de Israel, daqueles que se conectam com Israel. Olha que interessante. E elas são chamadas de a congregação de Israel, ou Knesset Israel. Olha só que coisa interessante. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma conexão com o Messias, que foi aquele que nos criou. As nossas almas vieram dele. Ele para nós é como se fosse o nosso pai, o nosso progenitor espiritual. Mas ele é também aquele que transferiu uma identidade espiritual para cada um de nós. E isso é uma coisa muito interessante. E a alma, ela pode ficar enredada, por exemplo, em problemas, com coisas complexas, assim como a filha do Cohen, a filha do sacerdote, ela aparece às vezes na Torá num aspecto negativo. Mas aí tem uma coisa muito interessante. A Torá dá a entender que inicialmente a filha do sacerdote, ela está onde? Na casa do seu pai. De repente, aquela moça se envolve com um estranho e às vezes até cai na prostituição. E isso chega aos ouvidos do Cohen como uma bomba. E é uma decepção. E aqui, irmãos, nós temos uma coisa tão interessante. Tem uma parábola que Yeshua contou que encaixa direitinho nisso que o Zohar está dizendo. Sabe que parábola é essa? Uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Lembra que o pai é judeu e tem 2 filhos judeus. Essa parábola é muito usada pelos pastores para se falar sobre desviado, mas eu quero mostrar hoje uma outra coisa para você. E aí, quando o filho está trabalhando com o pai, tanto o mais velho quanto o mais novo, acontece algo com ele que ele diz assim, pai, eu quero ir embora, eu quero a minha parte da herança, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Eu quero conhecer o mundo. Você sabe que o filho mais novo ele não recebia herança, ele recebe só um presente, que a herança quase que na sua totalidade vai para o filho mais velho. É assim que a Torá diz. E aí o pai, todo constrangido, dá para o filho dinheiro. Lembrando que o pai está vivo. Isso, a herança se recebe depois da morte do pai. Mas nesse caso, o pai está dando a oportunidade desse filho aprender uma lição, lembrando novamente que ele é um judeu. E ele sai da casa do pai para viver uma aventura no mundo. Ele faz tudo o que ele tem vontade, até que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, ele vai trabalhar para quem? Para um ímpio, para alguém que é um criador de porcos. Eu queria te mostrar até que ponto a pessoa cai, a pessoa ela é humilhada, ela chega num ponto que a humilhação é
horrível. E aí, irmãos, vai acontecer uma coisa assim muito interessante. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos um paralelo com os dias de hoje, nós temos o seguinte: a nação de Israel servindo ao Eterno, servindo a Yeshua. E a igreja que abandonou a sua condição judaica, porque a igreja veio de Israel. Eu já falei isso em outros vídeos. Ela abandonou sua condição judaica e foi para o mundo fazer tudo aquilo que ela quis. E o mais difícil disso é hoje, nas redes sociais, nós vemos as notícias de escândalos, um atrás do outro, envolvendo os irmãos. Obviamente que isso não é uma coisa boa, principalmente para quem está divulgando o escândalo, porque a Bíblia diz: ai daquele por meio de quem vem o escândalo. A gente sabe que isso acontece, mas não precisa, como o pessoal diz por aí, jogar no ventilador. Mas é o que tem acontecido. E hoje, a igreja, ela tem comido as migalhas. Ela abandonou a mesa do Senhor, ela está comendo migalha. E assim como aquele jovem estava comendo migalhas, e teve um momento que a fome dele foi tão grande que ele quis comer a comida dos porcos. Imagine a que nível isso chega. E ele se lembrou da casa do pai, ele falou: puxa vida, na casa do meu pai, até os funcionários dele são melhores tratados do que eu aqui. Vou fazer uma coisa, vou me humilhar e voltar para a casa do meu pai, para que ele possa me aceitar de volta. E eu vou ser um funcionário dele lá, eu vou ficar quietinho, eu errei, e eu agora preciso retornar para o meu pai. E aí, irmãos, a Bíblia conta uma história, que aquele moço voltou, e o pai dele viu ele de longe. E o pai correu, pulou no pescoço dele, beijou, abraçou, de alegria, porque ele achou que aquele filho estivesse morto, perdido para sempre. Você imagina que alegria que Yeshua tem, quando um servo, uma serva, uma igreja inteira volta para ele, para os princípios da palavra que ele deixou. Imagine que alegria para ele é isso. E aí aquele filho disse: pai, ele confessou o pecado, disse: pai, eu quero ser como um dos teus funcionários. Ele falou: não, você não perdeu o status de filho, apesar de fazer tudo que você fez de errado, você continua sendo filho. Eu não posso anular a tua condição de filho só porque você errou. Vem cá que eu vou te reintegrar à família. E ele faz isso, ele recebe vestes novas, tudo novo. E o irmão mais velho fica com ciúme e fala assim: poxa pai, eu fiquei aqui o tempo inteiro, trabalhando do teu lado, lutando aqui. Esse camarada foi lá, fez, gastou, aprontou, voltou derrotado e agora se reintegra ele à família. Que negócio é esse? E aí o pai tem que explicar para o filho mais velho, que é o Eterno explicando para Israel: meu filho, você sempre esteve comigo, você sempre serviu. Agora eles que perderam as suas raízes por conta da história, dos problemas que eles tiveram, a alma deles se desconectou de mim. E agora eu estou conectando de novo, filho. Fica tranquilo, ele continua sendo teu irmão. Vamos cuidar bem dele? A história é uma história que se encaixa inteiramente naquilo que o Zohar nos disse. E é impressionante, irmãos, como a tradição judaica se encaixa na Brit Hadashah. E isso está ligado à redenção, porque vai chegar uma hora que toda a congregação de Israel vai retornar para o Pai. Aí não vai ser Israel e a igreja, vai ser Israel, porque a igreja vai estar junto com Israel na plenitude, na totalidade. E olha que interessante, a tradição judaica diz assim: se eles não forem dignos, a redenção virá em seu tempo. Por quê? Porque se eles fossem dignos, a redenção viria antes do tempo. O Senhor aceleraria isso.
E o próprio Yeshua diz que ele vai precisar abreviar o fim dos tempos, porque senão nenhuma carne se salvaria. Imagine, irmãos, que a própria tradição judaica está dizendo que isso vai acontecer. A própria tradição judaica diz que a filha de Israel, ela precisa ser resgatada no tempo certo. Olha só, sabe, a palavra filha em hebraico é bat, e a palavra lar ou casa, beit. E a diferença dessas duas palavras em hebraico é uma letra Yud, aquela letra pequenininha que fica no alto da palavra. Ela parece uma vírgulazinha. A diferença é essa letra, e essa letra Yud, ela está ligada a Keter, que é a coroa, e é o número 10 na tradição judaica. Então sabe o que acontece? Essa letra ela simboliza a presença do Eterno. Quando a filha de Israel, que somos nós, o povo judeu, junto com a igreja verdadeira, que está enxertada, quando esses dois tiverem a presença do Eterno juntos, como um só corpo, a filha vai voltar para casa. Oh, aleluia! E você imagina que coisa gloriosa vai ser quando nós ouvirmos o toque do shofar e a filha estiver ouvindo, a noiva estiver ouvindo o toque do shofar para voltar para casa. Oh, que coisa gloriosa! Coisa gloriosa será esta. Por quê? Porque é hora da filha receber a coroa. As almas de Israel que se reconectaram com Yeshua vão finalmente receber a sua coroa. E é interessante isso, irmãos, porque lá no livro de Apocalipse está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, existe uma coroa esperando por nós. E você sabe por quê? Porque todos aqueles que se atreveram a viver uma vida de santidade, a abandonar as coisas do mundo e a se reconectar com o Senhor e Yeshua, de alguma forma essas pessoas sofrem perseguições. De alguma forma essas pessoas são largadas, o mundo não quer saber delas. Elas são pessoas que se recusam a entrar no padrão do mundo. E o mundo, então, escarnece delas. E, infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que também fazem isso. Existem igrejas perseguindo o povo judeu, perseguindo Israel e perseguindo os judeus messiânicos. E eu digo para vocês que isso é tão verdadeiro que aconteceu conosco. Infelizmente, então, há uma promessa que o Eterno fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. O judeu, que são os meus irmãos, eles precisam ser abençoados, sabe? E eu não digo isso em favor próprio, mas ore pelos judeus, ore por nós, ore por Jerusalém. Existem promessas ligadas a isso. Você foi enxertado em Israel e não o contrário. Porque aqui, irmãos, nós temos a filha do sacerdote, que é judia. Pense nisso. A filha do sacerdote, ela não é gentia, ela é judia. O grande Cohen Agadola é Yeshua. E a sua filha está aqui na terra, e ele vai vir buscar a sua filha. E uma parte dela se perdeu e precisa ser restaurada. Por isso, irmãos, é tão importante nós entendermos a Torá. Sabe por quê? Nós devemos estar completos para sermos aceitos. Lembre-se que quando uma oferta era levada para o altar, o sacerdote ele examinava a oferta antes de fazer o sacrifício. Por quê? Ele deveria se assegurar de que aquela oferta era uma oferta perfeita, uma oferta completa para que ela fosse aceita. Você acha que o Espírito Santo não tem feito
raio-x do seu povo para saber se nós estamos aptos para nos encontrarmos com Yeshua? Você não acha que o Espírito Santo tem falado conosco sobre esse glorioso dia em que Yeshua virá nos buscar? Você não acha que ele tem nos dito que é necessário uma preparação, uma santificação prévia, para que quando nós chegarmos naquele momento nós estejamos prontos? Claro que sim. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar conectado com Yeshua e parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas têm ouvido a voz do Espírito Santo e sublimado isso? Não, isso é coisa da minha cabeça, não. Tá bom do jeito que eu estou aqui, tá muito bom. Eu não preciso melhorar a minha vida. E eu engano, irmãos, porque nós precisamos a cada dia prepararmos o retorno para o nosso lar. A Bat, que é a filha, precisa se preparar para o retorno a Beit, a casa, ao lar. E a presença do Espírito Santo, ela é fundamental para que isso possa acontecer. A tradição judaica diz que quando a Shekhinah, a presença do Eterno, for revelada dentro dela, dentro de quem? Da filha, ela vai retornar para casa. E você percebe o quanto nós precisamos depender do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, quanto nós precisamos dar liberdade a Ele para que Ele habite em nós, para que Ele trabalhe em nossas vidas, para que Ele trate do nosso caráter, nos aperfeiçoe, para que nós possamos estar cada vez mais perto do padrão de Yeshua, o varão perfeito. E você pode estar me ouvindo e dizer assim: Rabino, é impossível alguém ser perfeito. Verdade. Mas nós podemos caminhar e buscar essa perfeição. Nós podemos pedir ao Espírito Santo para ele arrancar de nós todo o pecado e nos colocar num padrão diferenciado. Nós podemos, quando formos tentados, renunciar ao pecado. Isso é o nosso papel. E isso vai fazer com que nós possamos caminhar em direção a essa perfeição. E sabe por quê? Porque nós vamos encontrar nos ares com aquele que é perfeito. Estaremos para sempre com ele. Mas para isso nós temos que nos preparar aqui e agora, para que quando aquele momento vier, nós já estejamos, além de conscientes, prontos para podermos fazer o nosso retorno ao lar. Isso é a expectativa de milhões de judeus ao redor do mundo. Há uma música que todos nós cantamos que é Machia, Machia, Machia. Lá, 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 lá. Nós clamamos e chamamos pelo Machia. E não somos só nós, judeus messiânicos, os judeus que entendem que o Machia virá, todos eles esperam com ansiedade esse momento. Todos eles aguardam o momento em que ele se manifestará. Nós temos a consciência de que o Machia é Yeshua, eles ainda não. Por isso, a nossa vida precisa ser vivida de tal forma que nós tenhamos condições de ajudar os nossos irmãos que são crentes em Yeshua, dentro da igreja, dentro das congregações, e precisamos ajudar os judeus que não têm Yeshua e que precisam dele também, para esse momento glorioso acontecer. Veja como o nosso papel é importante. Entenda como a sua oração é importante nesse momento. Não só a oração blindando a sua própria vida e se santificando, além de cuidar da sua família, obviamente, para aquele momento, mas também orando por Israel, pelos nossos irmãos judeus, para que o Machia possa alcançá-los, se revelar a eles, e uma grande transformação possa acontecer em Israel. Nós aguardamos por isso, nós oramos por isso, nós jejuamos por isso, e nós temos certeza que o Espírito Santo preparará homens e mulheres para que a seu tempo ele os envie a Israel, para que outros irmãos possam conhecer a Yeshua. Esse
é o nosso papel e essa é a mensagem, uma parte dela, da Parashá Emor. Que o Eterno ajude a mim e a você. Nós que somos estas almas que são almas judias, que nos reconectamos com Yeshua, como nós temos necessidade de pregar para outras almas se reconectarem, sabe? E o momento é agora, irmãos. Nós não podemos vacilar no que diz respeito a isso. O meu convite hoje é para que você possa ouvir essa palavra e que você, se não está conectado, se reconecte. Se você já está conectado, use a sua oração, use o seu poder de persuasão. Peça ao Espírito Santo para te capacitar, para que você também possa ser essa ferramenta para trazer outros irmãos de Israel para a presença de Yeshua e ajudar a igreja a se completar ainda mais com o Messias. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe esse trabalho para todo mundo. Esse vídeo envie para todos os seus conhecidos. Sabe por quê? Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Um abraço a vocês, que o Hakadosh Baruch Hu vos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.